Bem-vindo a Conversas Cristãs. Um pequeno espaço onde nós olhamos para as notícias que têm feito manchete do ponto de vista cristão e bíblico. Hoje vou tocar num ponto que é sensível e poderá provocar alguma reação dos nossos poucos ouvintes. Eu sei da sensibilidade deste tema, mas mesmo assim vou abordá-lo. Praticamente todos os dias nós temos encontrado nos nossos meios de comunicação, seja a televisão, seja a rádio, sejam as revistas e os jornais, notícias muito específicas e concretas a respeito do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro. Eu digo notícias, na verdade não devia dizer notícias, devia dizer hostilidades, porque normalmente tudo aquilo que é falado a respeito destes dois personagens são apenas críticas severas, acusações muito graves e normalmente a classificação destes dois personagens como energúmenos, ignorantes e estúpidos. É normalmente aquilo que nós ouvimos. Talvez não usando exatamente estas palavras, mas é aquilo que fica implícito. A opinião pública neste momento é bastante contrária a estes dois personagens. Deixe-me dizer desde já que não vim fazer este pequeno espaço para defender nenhum deles. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. Não estamos aqui usando este espaço para isto. O objetivo do Conversas Cristãs é nós olharmos para as notícias do ponto de vista bíblico e cristão, pensando que a mídia é usada para transmitir uma cosmovisão. Nós não devemos nos enganar. As notícias que nós lemos e ouvimos, elas não vêm puras, digamos assim. Nós não temos informação única. Nós temos interpretação. Nós temos a transmissão daquilo que é a cosmovisão própria do grupo que faz parte, esta rádio, esta televisão, este jornal. Eles estão a doutrinar o auditório, os ouvintes, os espectadores, para aquilo que são os seus interesses. E, portanto, nós não devemos olhar para as notícias de forma ingênua, achando que estamos realmente a ser alimentados com aquilo que é a verdade. Temos uma interpretação, uma perspectiva daquilo que está a acontecer. Portanto, não estou aqui para defender estes personagens, mas para chamar a atenção daquilo que se passa. Alguns factos são muito importantes e estes nós podemos saber independentemente de qualquer coisa. O primeiro deles é que estes dois homens foram eleitos democraticamente. Tanto Trump quanto Bolsonaro foram eleitos pelos seus países em eleições democráticas e livres. Estamos a falar de países muito grandes. Foram precisos dezenas de milhões de pessoas acreditarem e votarem neles para que eles pudessem estar na posição em que estão. É ingênuo da nossa parte simplesmente classificar todos aqueles que votaram em Trump ou Bolsonaro como idiotas, estúpidos, que não têm qualquer tipo de entendimento, pessoas ignorantes. É muito ingênuo da nossa parte fazer isto. É evidente que algumas pessoas terão votado por variadíssimas razões, mas uma grande parte daquelas pessoas que o fizeram com convicção, entendendo que estavam escolhendo aquilo que era melhor e têm o direito de o fazer no seu país, como nós temos direito de o fazer no nosso. Também é importante perceber, e isto é um facto, de que ambos têm sido muito criticados nos últimos tempos pela opção que têm tido em termos de como lidar com a pandemia. Há, cientificamente, duas propostas de como lidar com esta situação. Duas. Ambas têm base científica em epidemias anteriores. Ambas são defendidas por indivíduos que são altos, gabaritos nas suas áreas de investigação e, portanto, sabem do que é que estão a falar. A Europa tem optado por uma destas. É aquela que temos feito em Portugal, que diz respeito à reclusão da população, quarentena absoluta para toda a gente. Não é a única proposta. Mas, dentro do nosso contexto, como esta é a proposta que foi adotada, os nossos meios de comunicação tratam todos aqueles que utilizam a outra proposta como ignorantes. Não é o caso. Existem outros países do mundo que também têm optado por alternativas a esta situação e ninguém sabe qual delas é a melhor. Neste momento nós não podemos saber, iremos conseguir fazê-lo quando houver o rescaldo desta pandemia, daqui a 1 ano e meio, talvez, 2 anos, quando pudermos olhar para trás e avaliar não apenas a mortalidade, mas a mortalidade geral, não somente causada pelo vírus, o estado psicológico e económico da nação depois de toda esta situação. Os números nos Estados Unidos e no Brasil são necessariamente maiores do que aqueles que nós encontramos aqui, porque estamos a falar de países que são muito grandes, com muitos milhões. Estes dois presidentes não são loucos, eles optaram por uma linha científica diferente, tendo em conta a realidade económica do seu país. E isto, infelizmente, não tem sido dito de forma clara pelos meios de comunicação social. Não há, de facto, um debate de ideias.
Nós não encontramos nas notícias a respeito destes dois personagens uma discussão sobre aquilo que são as opções. Simplesmente são classificados como ignorantes. Simplesmente são classificados como ruins, como maus. Quanto mais cedo nós nos livrarmos deles, melhor. Mas esta não é a forma correta de nós lidarmos com as coisas. É preciso entender que notícias têm que ter contextos, e contextos são fundamentais para nós entendermos o que se passa. A realidade de um país como Portugal é um país pequenino, com apenas 10 milhões de habitantes e só uma fronteira territorial. É completamente diferente da realidade destes dois países que são gigantescos, com centenas de milhões de habitantes, com fronteiras territoriais gigantescas. As realidades são diferentes. Há cidades nos Estados Unidos e no Brasil, várias delas, que só elas são bastante maiores do que Portugal ou a sua população. Isto tem a ver com a nossa capacidade de interpretar aquilo que realmente está a acontecer. E, infelizmente, isso não tem sido feito. Olhando do ponto de vista daquilo que está a acontecer e sabendo que os meios de comunicação social dão as notícias sobre uma perspectiva da sua própria cosmovisão, nós temos que perceber que muito daquilo que está a ser feito nesta campanha contra estes dois personagens talvez não tenha a ver com eles pessoalmente, mas até com aquilo que é o seu programa de governo. Pessoalmente, eu diria que há muitas coisas feitas, ditas, atitudes, posições, posturas feitas por Trump e por Bolsonaro que eu não aprecio, que evidentemente eu não gosto. Mas pessoas públicas que são sob o escrutínio constante da mídia, é evidentemente que é fácil encontrar palavras, frases, atitudes, posições que não são felizes. Elas são tiradas do contexto e apresentadas. As próprias fotografias que acompanham as notícias que vêm no jornal não estão lá por acaso. Aquela expressão facial, aquela postura física foi escolhida entre muitas outras para poder transmitir uma mensagem. E qual é esta mensagem? Bem, nós como cristãos somos responsáveis por também votar. Nós devemos saber escolher. Não devemos escolher com base na cara do personagem. Nós devemos escolher com base naquilo que são propostas de governo. Estes dois governos, representados por estes dois presidentes, são governos que defendem a posição da vida, ou seja, são contrários ao aborto, são contrários à eutanásia. Estes dois presidentes defendem a família tradicional, são a favor do casamento, são a favor da preservação da família, são contrários a toda a agenda LGBT. Isto, mais do que muito, é sem dúvida responsável pelo antagonismo que eles têm recebido por parte dos nossos meios de comunicação. A mídia liberal, que diz respeito à nossa realidade na Europa, é contrária às posições que eles têm porque defende o aborto, a eutanásia e esta abertura liberal que é contrária à família e contrária aos princípios bíblicos e cristãos. Nós, como crentes, devemos ser capazes de perceber isto. Não aceitar tão tacitamente aquilo que é dito e achar que realmente estamos a ouvir falar sobre dois indivíduos que são demónios vindos do inferno. Nós estamos realmente a ver uma campanha muito forte feita contra aquilo que é também o programa de governo destes indivíduos que, quer queiramos, quer não, está mais próximo daquilo que são os princípios bíblicos e cristãos quando comparado com os seus antagonistas nas últimas eleições. Não nos enganemos. Esta mídia que hoje é tão contrária a estes dois presidentes, amanhã fará o mesmo contra a Igreja de Jesus. Se nós continuarmos fiéis, anunciando o Evangelho e defendendo a posição da vida e da família, também em breve nós vamos começar a sofrer este ostracismo. É muito provável que os governos que hoje fecham as igrejas por causa da pandemia, amanhã também digam que estas igrejas têm que fechar por uma questão de paz e harmonia social. Entendendo que a posição radical dos crentes em defender que Jesus é o único caminho de salvação, que Deus é o verdadeiro Criador da humanidade, que casamento e família são para ser preservados, serão posições consideradas radicais, intolerantes e que prejudicam o convívio social. Não nos admiremos se amanhã esta mídia se voltar contra nós e fechar as nossas portas. Nós devemos ser sábios. A palavra de Deus nos diz que devemos escolher bem quando nós temos a opção de fazer as nossas escolhas no que diz respeito à democracia, diz respeito à votação. A Bíblia diz que devemos respeitar, obedecer e orar pelas nossas autoridades. Esta é a nossa posição. Não estamos defendendo estes dois personagens, estamos apenas chamando a atenção para aquilo que é uma campanha da mídia que não tem só a ver com eles, mas com a cosmovisão que está por trás de programas de governo. Nós, como crentes, devemos ter a sensibilidade de perceber estas coisas.
Devemos continuar a ter a coragem de dizer que Jesus é o único caminho, que Deus é o nosso verdadeiro Criador e nele encontramos propósito e razão de viver, que o casamento é a primeira instituição divina e que a família é a base da sociedade. Esta é a nossa posição, é aquilo que a Bíblia ensina. Daqui não podemos nos mover.